Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Professora Karen tá aqui, sexto ano. Meninos, hoje a proposta da aula é um pouco diferente. Eu venho aqui não trazer um conteúdo novo, um novo tópico. Eu venho trazer para vocês uma revisão geral. Desde o primeiro bimestre lá em fevereiro, que a gente começou a estudar, até a última aula que a gente teve esse ano. Então eu vou fazer uma revisão geral para que vocês fixem os conteúdos que vocês estudaram ao longo desse ano de 2020. Então, vem comigo, pessoal. O primeiro conteúdo que a gente estuda lá no comecinho é história. O que é história? Para que ela serve? O que ela estuda e como ela estuda e como ela é feita, né? O que é essa ciência humana? E por que ela é ciência? Então vamos lá, sexto ano. História é um estudo do tempo e do espaço. Como assim, professor, do tempo e do espaço? Ela estuda o homem no tempo e no espaço. Toda vez que eu vou falar de algum fato histórico, eu preciso situar quando e onde. Essas duas palavrinhas aqui me permitem fazer uma localização geográfica e uma localização temporal do meu fato histórico. E a história, ela não tem como eu fazer história se eu não responder essas duas perguntas. Aconteceu tal coisa. Onde? Quando? É assim que se faz história. Outro fato importante que a gente estudou da história é a historiografia. Professora, eu não lembro. O que é historiografia? Que palavra comprida é essa? É simples, meus amores. Historiografia nada mais é do que a escrita da história. O ato de se escrever história. Lembra que eu falei para vocês que tudo vira história? Mas só vira história a partir do momento que eu escrevo sobre ela. Certo? E quem é que faz essa escrita? O historiador. É ele que faz a escrita da história. Professor, e como que ele escreve? Como é que ele sabe de algo que aconteceu há tantos anos atrás? Por causa das fontes, certo? A humanidade, ela vai deixando ao longo do tempo vestígios, rastros. O que é isso? Cerâmicas, construções, arte rupestre, utensílios, tudo isso são vestígios. E esses vestígios são fontes e por meio dessas fontes eu produzo a escrita da história. Professor, o que é fonte histórica? Tudo aquilo que o homem transformou na natureza é fonte histórica. Tudo. Antigamente, até o século XIX, acreditava-se que fonte histórica fosse só aqueles documentos escritos que contassem algo. Mas espera lá, pensa comigo aqui, sexto ano. Eu não tenho uma história antes da escrita? A chamada pré-história, que vai por volta do ano 10 milhões antes de Cristo até o ano 4000, quando tem a invenção da escrita. Eu não tenho esse dado. Então, se eu tenho um período tão longo da evolução do homem no tempo, como que eu posso dizer que eu preciso só de documento escrito para escrever história? Não dá. Então, fonte histórica, é tudo aquilo que o homem transforma na natureza. Uma cadeira, uma fotografia, um livro, uma caneta, tudo aquilo que o homem transforma na natureza é fonte histórica. E tudo isso serve para narrar uma história, para contar uma história. Outro fato importante. Quando eu comecei a aula, eu falei para vocês que a gente ia entender essa ciência humana. Por que ela é ciência? Porque eu não posso inventar. Eu posso narrar de formas diferentes. Porque é a visão do historiador. Mas eu não posso inventar um fato. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A professora Cara está dando aula e caiu no chão, certo? Eu caí no chão. Eu posso vir cá e contar essa história. Cada um de vocês pode contar ela de uma forma diferente. Escreva sobre o tombo da professora. Olha, na tal data, no tal dia, em tal horário, em tal lugar, a professora Carta caiu, machucou a perna, escorregou. Aí o outro vai e conta. Não, ela não escorregou, ela tropeçou. Aí o outro vai e conta e fala, não, ela bateu na cadeira e caiu no chão. Diversas formas de contar o mesmo fato. A história lida com acontecimento. Precisa ter acontecido para que eu possa converter em história. Eu não posso vir cá e narrar a história de vampiros, bruxas e tudo isso e falar que isso é história. Não, isso é ficção, isso é literatura. Na literatura, tudo pode, tudo permite, tudo é válido. Na história, não. A história lida com fatos, com acontecimento. Beleza? Outra coisinha importante que a gente estudou lá no começo do ano são os períodos. Lembra que vocês tiveram
alguma dificuldade em entender tempo histórico, tempo cronológico e tempo natural, esses 3 tempos são fundamentais para vocês entenderem a história. Vamos lá, o que é tempo natural? É o tempo que passa sem intervenção do homem. Dia, noite, sol, chuva, frio, calor. Isso é tempo natural. O que é tempo cronológico? É o tempo do relógio, aquele que eu conto, é o calendário, aquele que pode ser medido, os dias do ano, dias da semana, as horas do dia, tudo isso é tempo cronológico. Mas aí chegou no tal do tempo histórico. E aí a turma falou para mim, professora, tempo histórico não entra na minha cabeça. Vamos lembrar o que é tempo histórico? A gente divide a história em períodos. Quais são esses períodos? A pré-história, antiguidade, medievo, modernidade e a contemporaneidade. Muito bem, entende aqui comigo, galerinha? Quando eu faço essa divisão histórica por períodos, isso é tempo histórico. Deixa eu dar um exemplo de um tempo histórico para facilitar a vida de vocês. Vocês estão hoje em casa, assistindo a videoaula da professora Carita, cada um com um caderninho na mão fazendo as anotações necessárias, copiando o mapa mental da professora no quadro. Você está fazendo aí na sua casa, mas o que impede que a Mariazinha esteja colocando o celular para rodar, tá lá brincando de boneca? Nada impede. O que impede que o João colocou o celular para rodar, mas está lá assistindo a aula ou fazendo outra tarefa que ele esqueceu de fazer? Isso é tempo histórico. O mesmo tempo cronológico, mas com diversos acontecimentos diferentes no mesmo tempo e até no mesmo lugar. Eu posso colocar vocês aqui, dentro da sala de aula. Todos vocês, sexto ano, sexto A e sexto B, colocar vocês dentro da sala de aula, todos juntos. Eu posso dar a aula aqui na frente. Nem todos vão estar prestando atenção em mim, nem todos vão estar executando a mesma tarefa ao mesmo tempo. Isso é tempo histórico. É o mesmo tempo cronológico, só com diversos acontecimentos ao mesmo tempo, certo? A história, para estudar esse tempo, que é o tempo mais importante para a gente da história, para estudar esse tempo, a gente dividiu a história em períodos. A pré-história, que a gente divide entre paleolítico, neolítico e idade dos metais. A antiguidade, que vai da oriental à clássica, que é Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma. O medievo, que é a chamada Idade Média, que vocês vão estudar comigo lá no 7º ano, primeiro bimestre de vocês. Modernidade, que vocês estudam no 7º e no 8º ano. E a nossa idade contemporânea, que é o tempo presente, que ela data desde a Revolução Francesa, 1789, até o dia de hoje, 2020, certo? Até o ano de hoje, a idade contemporânea. Ao dividir os períodos históricos, eu divido também o período de estudo de vocês, para que vocês compreendam essa história, porque ela é longínqua, ela é comprida, muito bem. Isso aqui, Introdução aos Estudos Históricos, que é o nome disso aqui, a gente estudou durante todo o nosso primeiro bimestre. E aí a gente começou a estudar um outro conteúdo. Chega aqui comigo. Repara na linha do tempo da professora, por favor. Repara que a gente vai passar pelo Neolítico, Paleolítico, pela invenção da escrita, Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, nascimento de Cristo, monarquia, república, Império Romano. Todos esses conteúdos não são estranhos a vocês. Vocês viram eles ao longo do 6º ano de vocês, certo? Eu vou fazer uma pequena rememoração aqui dos fatos importantes de cada tópico, só para que vocês fixem, ok? Vamos começar aqui. Paleolítico. Por volta de 10 milhões de anos atrás, o homem começa a se desenvolver, né? A gente tem, lembra quando a gente falou de evolução, que a gente discutiu em sala de aula, teoria do evolucionismo, teoria do cristianismo, que eu deixei bem claro e específico. O homem não evoluiu do macaco. Sexto ano. Lembra disso? Darwin nunca disse isso. O que Darwin disse foi: tanto o homem quanto o primata possuem um ancestral comum, o Australopiteco. E é dele que deriva o homem, é dele que deriva os primatas. É um ancestral comum. Não é que um macaquinho virou homem. Senão ia ter um monte de homem nas florestas até hoje. Não que não tem. Mas vamos lá.
Continuando aqui. Então, no Paleolítico eu tenho essa evolução do homem. Ele passa do Australopithecus para o Neandertal até se tornar o Homem sapiens, que somos nós, é o homem que pensa, que raciocina. Esse homem aqui, ele era nômade, caçador e coletor. Peraí, professora, vai com calma que eu não peguei o espírito da coisa não. Vou te explicar. Nesse período era o seguinte, eles não dominavam nenhuma técnica agrícola, eles não plantavam nada. Então eles sobreviviam da caça dos frutos que estavam lá e da coleta dos frutos que estavam lá e da caça e pesca de alguns animais. O que acontecia? Vocês estão em um determinado lugar, certo? Aí estão lá, com banana, com maçã, com tudo que tem lá. Acabou, não tinha preocupação de plantar mais. O que eles faziam? Pegava a trouxinha deles e ia embora. O nome disso é nomadismo. Quando não se fixa em um determinado local, essa sociedade é nômade, tá bom? Então, esses nômades, eles eram caçadores e coletores. É nesse período aqui, por volta do ano 12, 15 mil, não se tem ao certo, que eles dominaram o fogo. Não é que eles não conheciam o fogo, eles conheciam. O primeiro fogo que a gente tem notícia, e isso assim é muita aspas, porque não tem vestígio histórico, então não tem comprovação, é que um raio atingiu uma árvore, né? Um raio atingiu uma árvore e pegou fogo. E o homem começou a perceber que o fogo queimava por meio da experimentação. Ele colocou a mãozinha no fogo lá, porque não tinha esse pensamento, esse raciocínio que nós temos hoje. Ele colocou a mãozinha no fogo lá, percebeu que esse fogo queimava, certo? E que poderia, do jeito que queimou, eles poderiam queimar alguns animais, espantar. Perceberam que à noite ele clareava. Então, por meio da observação, eles foram estudando. Só que o que eles fizeram? Eles começaram a alimentar esse fogo. Eles perceberam que eles queimavam em coisa seca, porque eles não sabiam como produzir o fogo, como dominar o fogo. Então, desde muitos milhões de anos, a gente tem o fogo na vida do homem, mas o domínio desse fogo data-se entre 15 e 20 mil anos antes de Cristo, certo? Como é que eles dominaram? Pedrinha. Lascavam uma pedrinha, o homem lascando uma pedrinha sobre a outra, num monte de palhinha, fez fagulha, e dessa fagulha pegou fogo. Acidentalmente descobriu que o atrito poderia gerar fogo. Não foi uma pesquisa científica, foi um acidente. Descobriram que ela podia dominar o fogo, que eles não precisavam ficar alimentando a mesma chama, que eles poderiam produzi-la quando quisessem. Muito bem, então eu tenho no Paleolítico como principal característica os nômades, caçadores e coletores. No Neolítico, a chamada Revolução Neolítica, eu tenho a invenção da agricultura, o domínio da agricultura. E por que foi feita essa invenção? Por que foi feito esse domínio? Pelas mulheres. As mulheres sentavam e observavam os passarinhos levar semente de um lugar para o outro e perceber que onde essa semente caía, se a terra estivesse úmida, essa semente florescia e dava arvorezinhas, frutos e tudo mais. O que as mulheres começaram a fazer? Deliberadamente, ou seja, escolhendo um lugar fértil e úmido, cavavam a terra com as mãos e plantavam semente e as cobriam. Essa semente germinava. Nasceu daí a agricultura. Com a agricultura, eu tenho o sedentarismo. O homem, quando ele domina a agricultura, quando ele domina a arte de plantar, ele não precisa mais sair em busca desses alimentos. Ele pode produzir o alimento onde ele estiver. E com esse sedentarismo, com essa questão da agricultura, surgem diversas outras evoluções da humanidade. A principal delas, a escrita. O homem começa a se modernizar, porque ele planta, certo? Ele fixa num determinado lugar. Ele não fixa sozinho. Ele não era um grupo antigamente nômade, ele passa a ser um grupo sedentário. Sedentário é aquele que se fixa no mesmo lugar, tá? Então ele passa a ser um grupo sedentário. E esse grupo sedentário, meninos, ele começa a construir cidades. De cidades, construir impérios, certo? Qual que é o exemplo disso? Egito e Mesopotâmia, né? A gente chega lá. Então, e com essa construção, eles precisam controlar a produção agrícola, controlar um monte de coisa. Surge aí a necessidade de algo escrito. E surge o quê? A escrita. Há registros, meninas, a gente costuma falar assim, a escrita surgiu no Egito.
a escrita surgiu na China, a escrita surgiu na Índia, a escrita surgiu com os sumérios. Então, assim, não se tem uma data precisa, sabe-se que é por volta do ano 4000 a.C., mas não se tem a localização precisa de onde surgiu o primeiro registro escrito. Se sabe que a partir do ano 4000 há registros de escrita em diversas partes do mundo. China, Índia, sumérios e egípcios, tá bom? Ok? Então vamos lá. Então por volta do ano 4000 eu tenho a escrita. E a escrita, meus amores, é o que divide história de pré-história, certo? Quando eu tenho a escrita, eu tenho a divisão entre aquilo que é pré-história, é um termo preconceituoso, o correto seria história antes da escrita, e onde eu tenho história a partir de vestígios escritos. E com essa invenção da escrita, eu tenho também a formação das primeiras cidades, dos primeiros impérios. São eles, Mesopotâmia e Egito, a nossa sociedade antiga, a antiguidade oriental. Aqui eu já tenho um outro período, meus amigos, presta atenção. Aqui eu tenho pré-história. E daqui até aqui eu tenho antiguidade. Essa antiguidade eu vou dividir ela entre os orientais e antiguidade oriental e antiguidade clássica. Egito e Mesopotâmia, antiguidade oriental. Grécia e Roma, antiguidade clássica. Certo? Vamos lá. Mesopotâmia, vocês lembram que não era um país, que não era um povo. Significa terra entre rios. Quais rios? Muito bem, Tigre e Eufrates, é isso aí. Essa terra entre rios, ela é uma terra muito fértil, um lugar chamado Crescente Fértil, em forma de lua, vocês lembram disso? Por isso que chamam o nome de Crescente Fértil. E ela era invadida e dominada constantemente por diversos povos. Temos aí assírios, caldeus, babilônios, sumérios, né? Entre outros. Esses povos se sucederam ao poder. O que acontecia? A terra era muito forte, muito fértil, então havia diversas disputas por essa terra, certo? Ali, então, Mesopotâmia não é um povo, não é um país, é uma região, onde hoje compreende o atual Iraque, ok? Onde hoje compreende o território atual Iraque. Era uma terra muito fértil, então gerava muita disputa. Do outro lado do bloquinho, vocês podem ver que, assim, não é que acaba Mesopotâmia e começa Egito. Eles convivem ao mesmo tempo, como eu costumo brincar, concomitantemente, tá bom? Ao mesmo tempo. Então, lá está a Mesopotâmia na sua disputa e eu tenho a fortificação de um império poderoso, que é o Egito, certo? O Egito, como diz Heródoto, um historiador que escreve muito sobre isso, ele fala assim que o Egito é uma dádiva do Nilo, né? Um presente do Nilo. Só o rio Nilo poderia permitir o surgimento e o crescimento de uma sociedade como foi o Egito. O rio fornecia água, alimento, cheias e baixas para a questão da produção da agricultura, os canais de irrigação para onde eles poderiam transportar as pedras para construções das pirâmides. Não foi os alienígenas que construíram as pirâmides, tá? Então vamos lá. Egito é um Egito faraônico, do poder dos faraós. Eu dividi esse Egito em Alto Egito e Baixo Egito, o Egito do Delta e o Egito do Vale, certo? Só que em 3300, o faraó Menes, né, ele unifica os dois Egitos, o Alto e o Baixo, sobre um único poder, o poder de uma única pessoa. Que pessoa era essa? O faraó, que eles acreditavam ser o Deus Rei. Essa é a designação de faraó, certo? Significa Deus Rei. Eles não acreditavam que ele era um enviado de Deus, eles acreditavam que ele era o próprio Deus, certo? Filho de um Deus e um próprio Deus. Então, que ele tinha poderes místicos. E é por isso, meus amores, que no Egito, o regime de servidão que tem lá, de cooperação com o faraó, com pagamento dos impostos, ele não se dava pela violência, ele se dava pela religião. É a religião o fator mais importante do Egito Antigo. Ela domina todos os aspectos da vida, desde a política, a economia, a agricultura, até a questão da vida após a morte é dominado pela religião, certo? Do Egito, o que a gente tem para rememorar aqui de muito importante? A questão dos três momentos, a gente divide em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. No Antigo Império tem a construção das pirâmides, mas para quem construir pirâmides? Era a casa dos faraós? Não. Era um templo religioso? Não. O que eram as pirâmides no Egito?
função das pirâmides, a finalidade. Elas foram construídas para servir de túmulos para o faraó e sua família. E juntamente com esse faraó se enterrava toda a sua riqueza. Por que, sexto ano? Porque os egípcios acreditavam na vida após a morte. Não, eles não mumificavam o corpo, não tinha as técnicas de mumificação e embalsamamento, perdão aí, não tinha essa técnica? Muito bem, mas para que conservar o corpo? Porque eles acreditavam que a alma iria retornar. E quando a alma retornasse, esse faraó que morreu rico, ele tinha que continuar rico. Ele tinha que continuar rico, certo? Então, por isso a técnica da mumificação. Mas por que mumificar? Por que construir pirâmide? Porque a religião no Egito é um fator preponderante e dominante, tá bom? Desse povo. Muito bem. Então, rememorar do Egito a importância do Nilo, do rio Nilo para essa sociedade, rememorar a questão das pirâmides construídas com a finalidade de serem túmulos, rememorar a questão da mumificação, prática essa extremamente bem desenvolvida pelos egípcios, tá bom? Muito bem desenvolvida, porque eles acreditavam na vida após a morte, entender que a religião no Egito dominava todos os aspectos da vida desse império, certo? Entender que o faraó não era apenas o rei, o governante, ele era um deus rei, certo? Entender que eles eram politeístas, mesopotâmios, egípcios, gregos, romanos, politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, certo? Rememoraram isso aqui? Vamos lá para a Grécia. Muito bem. Na Grécia, meus amores, a gente começa com a fundação, né? A Grécia é a união de alguns povos, e vamos entender. Os gregos nunca se denominaram gregos. Eles não são gregos, é a gente que os chama. Na verdade, foram os romanos que os chamaram de gregos. Para eles, né, eles eram ou espartanos, ou atenienses, ou qualquer outra cidade-estado. Eles eram divididos por cidades-estados. O que são essas cidades-estados? São cidades independentes entre si, que tinham pontos culturais comuns. Língua, religião, cultura, certo? Mas que são totalmente distintas uma das outras e independentes. Não dependem uma da outra, certo? Quais foram as duas principais cidades estudadas por nós, Susana? Esparta e Atenas. Esparta, uma cidade guerreira, extremamente voltada para a guerra, onde o ideal era ter homens fortes e preparados para guerrear. A gente costuma brincar que Esparta era um acampamento militar, certo? Atenas, a cidade da democracia, né, do poder do povo. Democracia essa restrita aos cidadãos. Quem era cidadão em Atenas? Homens maiores de 21 anos que pudessem se armar, filhos de pais e mães atenienses. Excluídos da democracia, mulheres, escravos e estrangeiros. Lembrou aí, sexto ano? Muito bem. Nessas duas cidades, elas chegam a guerrear entre si na Guerra do Peloponeso, né? Elas chegam a guerrear entre si de tão discrepante que era a forma de pensar de uma e da outra, certo? Então, Esparta é um acampamento militar. Atenas é a cidade que dá nome à democracia, né? É a mãe da democracia, a gente pode dizer assim, certo? É daqui o ideal do bom e do belo. O homem precisa ser bom, certo? E precisa ser bela, a adoração de um corpo perfeito, certo? Vale lembrar também que... Vale lembrar que Atenas, meninada, ao conceber esse modelo de educação voltada para o bom e para o belo, concebia uma educação política, voltada para política. E vale lembrar também que quem tinha direito a essa educação era apenas os cidadãos atenienses, porque somente esses podiam participar da política, certo? Muito bem, rememorando Grécia. Roma, nós dividimos Roma em 3 momentos, lembra? Políticos, monarquia de 753 a 509 a.C., república de 509 a 27 a.C., império de 27 a 395 depois de Cristo. Vale lembrar que eu pus para vocês o marco zero, que é o nascimento de Cristo. Todas as vezes que vocês falarem um mandato, professor, aconteceu antes de Cristo, precisa ter o AC. Tá, meninada? É obrigatório. Agora, depois de Cristo, tá tranquilo, não precisa colocar, beleza? Mas antes de Cristo é obrigatório. Então, vamos lá. Roma nasce da
fundação de Roma a gente tem duas origens, a mitológica, com o mito da loba, e a histórica, que é a união de povos latinos que se uniram para derrotar os sabinos. Essa é a origem histórica, menos interessante, porém mais comprobatória, certo? Então, da união de Roma eu tenho a primeira forma de governo, que é a monarquia. Monarquia é essa onde os reis tinham poderes limitados pelo Senado, não passava de pai para filho, certo? E tinha todas as suas ações controladas pelo Senado. Com a aproximação do último rei etrusco do povo, o Senado romano resolveu dar um golpe. Instaura uma república, onde o poder máximo são o dos senadores, certo? Como que a gente divide a sociedade de Roma? Patrícios, clientes, plebeus e escravos, certo? Patrícios eram os nobres, os donos de terra. Clientes, os puxa-sacos, aqueles que eram protegidos dos patrícios para não virar escravo, né? Os puxa-puxa. Plebeus era a população pobre que trabalhava, que corria o risco de se tornar escravo por dívida. Em Roma eu tenho escravidão por dívida e por guerra, certo? Por dívida é quando eu não podia pagar minha dívida e me tornava escravo. Uma vez escravo, sempre escravo, certo? Escravidão por guerra. Quando uma cidade era dominada pela outra, todas aquelas pessoas se tornavam escravas por guerra. Essa é a sociedade romana. Muito bem, na república o poder máximo são os senadores, certo? Só que os senadores começam a governar também com a ajuda dos magistrados, as magistraturas, cônsules, censores, edis, ditadores, prestores, lembra? Muito bem. E elege como ditador Júlio César, né? Grande Júlio César. Júlio César começa a angariar a população. A população começa a gostar demais de Júlio César, porque ele tinha uma propaganda fácil, ele conquistava a população, né? Ele prometia mundos e fundos a essa população e ele começou a chamar esses adeptos para si. Então, por volta do ano 40, quando ele foi assassinado, ele consegue que o Senado aprove ele como imperador. Ele seria o primeiro imperador de Roma. Só que no momento, no dia da sua coroação, ele entra no Senado todo pomposo para tomar essa posse e ele é assassinado com 39 facadas por todos os senadores que estavam presentes no momento. Por que 39, professora? Para que nenhum pudesse ser acusado de assassinato, porque não soube qual foi a facada que matou. Júlio César, ao tomar uma facada de seu amigo Brutus, que era senador, mas era seu amigo, vira para trás e fala: até tu, Brutus. Daí a lendária frase. Muito bem. Com isso, a gente tem um período de transição. Do ano 40 ao ano 27, a gente tem um período de transição, onde a república vira império. O Império Romano ele começa no ano 27, ele vai parar lá no 395. Mas eu gosto de colocar essa data aqui, 476, que é o ano que a gente tem, de fato, a ruína, o declínio do Império Romano. Certo? Império Romano esse, marcado pela política do pão e circo, marcado pelas corridas de bigas nos circos, pelas lutas das feras com os gladiadores nos anfiteatros, marcado também pelas guerras, né, Cartago e tudo mais, e também pela ascensão do cristianismo. Lembra Cristo aqui, ó? Cristo nasceu no marco zero do ano. Quando a gente tem a formação do Império, aí 6 anos depois, a gente já tem a morte de Cristo. Cristo morre no ano 33, certo? E com a morte de Cristo, a gente tem a ascensão do cristianismo, que são os discípulos de Cristo pregando um Deus celeste e não um Deus terreno, caindo por terra a ideia de que o imperador seria o representante divino, né? E isso começa a enfraquecer o Império Romano. Então, por volta do ano de 476, eu tenho de fato o declínio do Império Romano. Esse Império Romano divide-se antes disso, o Império Romano do Oriente e do Ocidente, certo? O Ocidente com a capital Roma, o Oriente com a capital Constantinopla, né? E aí, com essa divisão do Império, eu tenho a fragmentação, divisão em pequenos pedacinhos do Império Romano do Ocidente, capital Roma, né? Que é onde eu tenho o início do medievo, certo? Mas isso fica lá no 7º ano. Bom, 6º ano. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu fiz aqui para vocês uma linha geral do que a gente estudou ao longo do tempo, do ano, só para fixar na cabecinha de vocês o nosso conteúdo estudado. Não deixe de fazer atividade, não deixe de fazer autoavaliação. Pouquíssimos alunos realizaram autoavaliação passada, 6º ano, tá bom? Faça autoavaliação,
Façam um portfólio, realizem o fórum, fiquem com Deus. Beijos!